Bem, dando continuidade ao Simpósio Internacional Crise de Representatividade, Desafios e Oportunidades para o Controle Externo, nós teremos a palestra sobre corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação. Nós convidamos para tomar assento à mesa o senhor Ricardo Cabral Ribas, que vai coordenar os trabalhos desta palestra. Também convidamos o palestrante Dr. Afonso Guizo Neto. Na presidência dos trabalhos, Ricardo André Cabral Ribas, que é especialista em Direito Processual Civil, auditor fiscal de controle externo, coordenador técnico administrativo da presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e coordenador geral do simpósio. Com a palavra, Ricardo André Cabral Ribas. Alô? Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos, em especial a do nosso palestrante, Dr. Afonso Guizo Neto. Como já foi anunciado, a palestra que nós ouviremos é titulada Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação. Bom, o Dr. Afonso Guizo Neto, ele dispensa qualquer apresentação nos meios jurídicos no Brasil e, cada vez mais, como idealizador da campanha O que você tem a ver com a corrupção. Ele é natural de Araranguá, filho de Herculano Martinho Guizo e Maria Helena dos Reis Guizo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Filosofia do Direito. Atualmente dirige a Escola Superior do Ministério Público de Santa Catarina. E, dentre as atividades profissionais anteriores, ele foi promotor junto à 19ª Promotoria da Comarca de Joinville, idealizador da campanha, professor da disciplina Moralidade Administrativa junto à Escola do Ministério Público e membro fundador da Associação Brasileira de Magistrados, Procuradores e Promotores Eleitorais. Ele tem 2 livros publicados, Improbidade Administrativa e Lei de Responsabilidade Fiscal, Conexões Necessárias, de 2001, e, em 2012, lançou o título que leva o livro que leva o título da palestra, Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação. Dentre os diversos prêmios recebidos e honrarias, destaca-se o Prêmio Inovare, o Judiciário no século XXI na categoria Ministério Público, em 2005, o Prêmio do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, em 2008, reconhecimento à iniciativa de prevenção e combate à corrupção, na categoria Mobilização Social, e a Medalha de Mérito do Tribunal de Contas. E foi omitida uma informação importante aqui, o Dr. Afonso Guizo é um ilustre torcedor do Figueirense Futebol Clube. Com a palavra, Dr. Afonso Guizo Neto. Na arte, importantes são aqueles que criam alma, não aqueles que reproduzem costumes. Essa de Queiroz. Eu gostaria, assim, com muita informalidade, a gente está nos tribunais, por natureza, são ambientes formais, a gente está acostumado quase no dia a dia, e penso que a informalidade ela nos traz uma grande possibilidade, a possibilidade de fazer uma reflexão mais profunda e mais à vontade. E eu gostaria, então, nessa informalidade, de iniciar os meus cumprimentos, fazendo um agradecimento, 3 agradecimentos, na verdade. O primeiro deles, todos sinceros e verdadeiros, porque, e abro aqui um parênteses, porque a pior coisa que tem é você ser, como se diz na linguagem popular, um puxa-saco, ou como recebi esses dias nas redes sociais, um baba-ovo. Né? Mas, por outro lado, você não externar, quando necessário, a sua gratidão, o seu sentimento, especialmente numa luta árdua contra a corrupção, onde as pessoas, às vezes, em vez só, abre aspas, a foto no jornal, e não sabem, muitas vezes, por trás, que existe muita gente torcendo contra, trabalhando contra, às vezes dentro da sua própria instituição. E é nesse sentido que o meu primeiro agradecimento vai à pessoa que tornou esse projeto uma possibilidade. Se hoje o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, recebe o projeto
e fala objetivamente do projeto e de 15 minutos de reunião com representantes da Itália e do Japão, ele falou 8 minutos do Brasil, se direcionando à minha pessoa lá, representando o projeto. Isso tudo se deve, todas essas conquistas se devem a quem acreditou num primeiro momento num projeto que era para ser regional, se limitar a Chapecó, e rompeu fronteiras. Foi estadual, graças a essa pessoa, e, logicamente, todo o fruto, todas as premiações se devem a uma parceria, uma gama de muitas pessoas. Esse projeto não é de uma pessoa ou de uma instituição, ele cresceu com novas ideias, com muita gente trabalhando e acreditando. E, claro, as próprias redes sociais hoje potencializam e dão uma dimensão a isso. Mas nada, acreditem em vocês, nada disso seria possível se uma pessoa não me pegasse pela mão e disse, vamos junto. Então, o meu agradecimento sincero ao conselheiro Salomão Ribas, e o senhor sabe disso, é verdade, né? Muita gente torceu contra. Internamente, em 2004, eu não tinha o apoio da minha instituição, e lá o Tribunal de Contas, institucionalmente, e tenho certeza, pessoalmente, Vossa Excelência esteve ao lado, e hoje estamos aí com essa realidade. Meu segundo agradecimento vai para uma pessoa que, além de um irmão, de um amigo, esteve ali no meu lado em momentos difíceis da minha vida. Dado momento, até em dificuldades financeiras, eu não tinha condições de pagar lá a minha universidade particular na Univale, e ele esteve lá no meu lado me ajudando. Só estou dando um exemplo, né, de tantos, né, que aqui o professor João Aderson Flores está sentado ali, também meu agradecimento. O Delcinho, que é membro aqui do Ministério Público dessa casa. Eu não posso contar as histórias dele, porque eu acho que vai prejudicar a atuação dele aqui no tribunal, mas se ele incomodar, vocês me avisem, né, que eu tenho algumas cartas na manga aí. Quer dizer, meu irmão, e temos boas histórias para contar aí durante a nossa adolescência e juventude. Aliás, voltar a Florianópolis, né, nascido em Araranguá, mas eu me sinto realmente de Floripa, né, onde com 4 anos cheguei, me criei lá dizia ontem para o Joel, palestrante de ontem, me criei esse é o termo vulgar ali do manezinho da região da palavra, então não tem outra palavra a ser dita. Me criei na Praia do Cagão, pescando baiacu e Maria da Toca. Né? Então, sou realmente daqui e voltar aqui e ver os amigos é sempre... E certamente vou, mais cedo ou mais tarde, voltar para Florianópolis. Né? E o meu último agradecimento, e até como homenagem, na verdade, ontem... A gente conversava ali com alguns palestrantes, né, num jantar muito informal, que eu acho como tem que ser as coisas. E ontem nós tivemos 2 jogos que marcaram a noite de ontem, né, uma noite realmente alvinegra. Né. Vitória do Figueirense 2-0 contra o ABC e o nosso arquival, que devia ter até empatado, Ricardo, que nos ajudava mais, ele viu um empatezinho ali, mas não teve jeito. Mas também não é de batamanho, né? Vamos comemorar a vitória do Ceará também, que é uma boa vitória. E o conselheiro Gilson dos Santos está aqui, eu disse para ele, amanhã eu vou fazer essa homenagem, então, ao conselheiro. Ele estava lá, quase chorando. Eu disse, não, conselheiro Gilson, não precisa chorar, um dia, a vida é que nem o copo do tangue, uma hora ele está lá embaixo, outra hora ele está lá em cima. E, enfim... De forma muito informal, eu faço esses agradecimentos. Eu tenho vários amigos aqui, João Luiz, que é meu parceiro de aula da moralidade. Quer dizer, o Jorginho está lá vendo o seu celular, não está prestando atenção na palestra, mas eu sei que ele está aqui, nosso amigo do mercado público aí. Está me devendo um chopp, inclusive, Jorginho, né? Prometesse não pagasse o chopp. Quer dizer, colegas aqui de Floripa, do Tribunal Regional Eleitoral, meus amigos, né? Eu me sinto em casa, realmente, no Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas sempre foi um parceiro efetivo do projeto e mesmo das minhas relações pessoais. Mas como falar, então, nesse contexto, feitos os agradecimentos, de um tema tão tormentoso a partir do que o simpósio propõe? Corrupção, Estado Democrático de Direito e Educação. Uma crise de representatividade, e aqui me parece que o tema é mais do que feliz, que não atinge Florianópolis, Santa Catarina ou o Brasil, atinge o planeta, atinge o mundo. E aqui me parece também importante fazer algumas distinções óbvias, porém necessárias, oriundas de questões econômicas, culturais e sociais, mas também algo surpreendente. Algo que essas movimentações, as ruas, essas marchas, como diria Paulo Freire, nosso grande educador,
trouxe não só de novidade, mas efetivamente uma ponderação numa perspectiva de nós termos um planeta, observadas as nossas diferenças culturais, mais em comum do que pensamos. E essa crise de representação que tomou conta do planeta, muitas das quais escamoteadas e não tão faladas na mídia, como ocorreu no Chile, por exemplo, e em tantos outros locais, outras propagadas, como a Primavera Árabe. No Brasil, né, um movimento, e o conselheiro Salomão é testemunha, né, quantas vezes nós fomos questionados, o que uma marcha vai adiantar, o que uma marcha significa. Chegamos a fazer marchas de 5 pessoas na chuva, mas eu estava lá com 5 pessoas na chuva. O conselheiro Salomão, em 2004, no embrião que seria o embrião do projeto que você tem a ver com a corrupção, em novembro de 2003, estava lá o conselheiro Salomão em Chapecó, eu então titular da Curadoria da Moralidade, ele então presidente do Tribunal de Contas, representando a instituição, numa marcha na Getúlio Vargas lá, todos de amarelo, estava lá o conselheiro Salomão, o comandante Juarez estava lá também, que não me deixa mentir, e caminhamos lá com uma camisa sem transparência, em algo, segundo a Polícia Militar, com quase 2.000 pessoas, algo na época, então, não tão comum, as instituições questionarem a si próprias, e aqui, depois eu vou dar aqui o meu palpite, de como é benéfico as instituições serem questionadas pelas redes sociais, pelos blogs, né? Porque aí nós não fingimos o que não somos. E temos não só a noção, mas o fim imediato do que nós representamos. As instituições não são um fim em si próprio. Elas são representadas e representam, ou deveriam representar, a sociedade que estão ali justamente em seu nome. Mas, pois bem, a primeira reflexão que eu faço, antes propriamente dito de entrar na questão histórica, patrimonial, que me parece muito peculiar para analisar muito do que acontece hoje no nosso país, Portugal, Espanha e todos os países que foram colonizados por esse país, mas eu termino a minha observação e reflexão inicial com relação a algo inédito, improvável, não esperado, mas que se viu de uma leitura, me parece, quase que unânime, dessas movimentações e marchas que ocorreram pelo planeta inteiro. Primeiro, todas elas foram pautadas, induvidosamente, por uma crise de representatividade. O cidadão não se enxerga no seu representante político, no seu governante, como está sendo representado naquele ato. Existe um hiato, existe uma distância muito grande entre quem representa e quem deveria estar sendo representado. Primeiro ponto. Dentre outras circunstâncias, e aqui no Brasil nós dizíamos, né, são muito mais do que 20 centavos, e é evidente que foi muito mais do que 20 centavos. Aliás, benditos, para nós do Ministério Público Brasileiro, benditos 20 centavos. O Ministério Público não poderia mais investigar ninguém, se não fosse os 20 centavos. O Congresso iria aprovar a PEC 37. Muita gente dizia que a população não sabia porque estava apoiando a PEC 37, o que é uma grande inverdade, a meu sentir. E digo isso porque fui num posto de gasolina e perguntei para a senhora que abastecia o carro, o que esse pessoal ontem aí da passeata fez, hein? Estão contra aí a tal da PEC 37 e vai ter uma outra contra. Mas o que é a PEC 37? Diz ela na sua linguagem bem simples, resumindo de forma perfeita, a meu sentir. A PEC 37 é que já se investiga pouco e ainda quer que se investigue menos do que já se investiga. Resume ela. É evidente que os atores, os tribunais de contas, ministérios públicos, a sociedade em geral, a polícia, que tem um papel fundamental, seja a polícia civil, militar ou federal, é evidente que a soma
como ocorre em 100% dos países ditos democráticos do mundo, a soma da investigação criminal, ela não só acrescenta, como ela possibilita esse controle não só o controle oficial do Estado, mas esse controle, a possibilidade de informações, a possibilidade de questionamento das nossas instituições. Mas, nesse contexto, essa crise de representação mundial, efetivamente, nos trouxe um segundo denominador comum, também perceptível em todas essas mobilizações pelo mundo. A deficiência das políticas públicas oriunda da má gestão, não só pelo despreparo, mas, notadamente, pelo uso, pela apropriação da coisa pública como sendo própria. Dito de outra forma, a corrupção. A corrupção. A corrupção que campeia, mesmo em países onde os índices de corrupção são mínimos, como na Finlândia, Dinamarca, etc. Denominador comum, crise de representação mundial oriunda do fenômeno da corrupção. Corrupção que mata, corrupção que aleja, corrupção que leva a sociedade a adoecer cada vez mais. Feito essa abordagem inicial, me parece, até numa questão mesmo pedagógica, nos apropriando da leitura weberiana, dos 3 tipos de dominação: a dominação racional, a dominação carismática e a dominação tradicional, nos parece bastante apropriado, e assim a gente faz nessa obra, que é fundamental nós analisarmos, no Brasil especificamente, a origem cultural desse fenômeno que é a corrupção, que vem, propriamente dito, se não reproduzida 100%, mas vem com uma facilidade de algo que é nosso, a nossa cultura. Em que sentido? Diria a deputada Cidia Campos na tribuna da Assembleia do Rio de Janeiro, a corrupção está no DNA do brasileiro? Não, evidente que não. Ali ela falava como forma de desabafo, até criticando indicações para o Tribunal de Contas do Estado local. Mas, mais do que isso, me parece que a reflexão que se faz necessária a partir da leitura weberiana é que, considerando a dominação racional, pautada pela norma pré-determinada e conhecida de todos, quer dizer, o contrato é de conhecimento prévio, a norma objetiva deve ser aplicada a todos indistintamente. A dominação carismática, aonde o que vale é o afeto, o amor, o respeito afetivo daquela liderança carismática. E, finalmente, a dominação tradicional, que aqui nos interessa mais em particular, vindo de costumes, de aceitações e de tradições, porque, como se diz no Brasil, sempre foi assim e sempre será. A dominação tradicional, que pode ser ainda, segundo Weber, dividida em dominação tradicional feudal e dominação tradicional patrimonial. E é justamente a compreensão dessa cultura patrimonialista que nos parece fundamental para a compreensão do fenômeno da corrupção, especificamente nos países colonizados por Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, e aqui, parênteses, em respeito e até em consideração, semana passada eu estava no Rio de Janeiro e falava com um português e deixei bem claro para ele, não se trata de achar culpados ou empurrar responsabilidades, mas se trata de compreender uma questão histórica, uma cultura que é nossa, uma cultura patrimonial que foi desenvolvida em Portugal e Espanha, aonde, segundo os historiadores, ou boa parte deles, não houve, como no restante da Europa, na Idade Média, um rompimento com aquelas características básicas do que representou posteriormente o regime feudal. Dito de outra forma, o rei e a igreja continuaram concentrando e exercendo o poder, diferente do que ocorreu, por exemplo, na Alemanha, na França, na Inglaterra, aonde lideranças locais, os chamados feudos, líderes próprios, desenvolveram o que foi
e contribuiu também de forma decisiva, posteriormente na Inglaterra, para o que se chamou da primeira e a segunda Revolução Industrial. Mas em Portugal, Espanha, Portugal, por exemplo, não se tem relatos históricos de feudos, exceção algumas ilhas portuguesas, que à época eram francesas. Essa concentração de poder, que era legítima, diga-se de passagem, o rei era o Estado, foi disseminado com a vinda da família real para o Brasil, de forma muito peculiar, num território extenso, aonde caudilhos e outras lideranças questionáveis, para não dizer criminosas, num tempero histórico bastante razoável a se pensar, porque era o novo mundo, poucas pessoas vinham para cá, quando, se não exilados, vinham tentar a sorte e a vida. Um tempero onde a coroa portuguesa, vindo para o Brasil, fugindo de Napoleão, chegou aqui, como sabemos, sem posses, sem recursos. Então, essa cultura patrimonial, ela foi negociada. Existem relatos documentais, e eu não estou chamando do que o espanhol licitamente, corretamente chama da propina, eu estou chamando mesmo da comissão ilícita, escamoteada. Os 20%, ou os 30%, dizem já 50%. E os escândalos renovados no nosso país comprovam a institucionalização da propina, do caixa 2, do pagamento por fora. Quanto que eu vou levar? Escândalos renovados, estamos agora lá na Prefeitura de São Paulo, com o escândalo dos fiscais. Mais um. E faço referência a isso porque recebi um relato direto do Marcelo, da CGU, ex-funcionário, está convocado lá, auxiliando o Mário Vinícius também, que era controlador da CGU, responsável pela área de prevenção, que relatava: eu achava que conhecia corrupção. Eu achava que conhecia corrupção. Eu estou vendo agora esses fenômenos assim, e os fatos concretos me levam a uma conclusão. A inteligência, o modus operandi do crime organizado não tem limites. E isso justamente nos leva à compreensão dessa cultura no nosso país, essa cultura patrimonial, onde o nosso representante político não é o nosso representante político, ele é o dono da coisa pública, pagou, não raras vezes, caro por uma eleição, para o eleitor mais chegado, um cargo em comissão, já para o eleitor mais pobre, basta um pedaço de pão. Se não tiver dentes, não tem problema, ganha uma dentadura. Metade na hora, a outra metade se o voto bater na urna. Essas questões ainda vigentes no nosso país transformam o nosso representante político no dono da coisa pública, reproduzindo uma cultura patrimonial que é nossa. Que todos nós, eu vou me pedir permissão para generalizar, todos nós, aqui nesse auditório, todos, sem exceção, ainda que num grau mínimo, reproduzimos. Uma cultura patrimonial onde a nossa tendência é priorizar o interesse individual quando em conflito com o interesse coletivo ou social. Então, nós temos uma tendência, quando eu tenho um interesse próprio que vai conflitar com o interesse coletivo, em defender o meu interesse individual. Essa é uma questão que me parece quase que decisiva nesse processo de reflexão dessa cultura patrimonial que é nossa e que tem muito a ver com a corrupção e com tudo o que ela representa. Outra situação fundamental nessa discussão, nessa linha de entendimento da cultura patrimonialista, é compreender que a corrupção, ela não é assim mesmo e sempre será, e que nós não estamos afadados, abre aspas, a ser um país campeão em corrupção. Existem mecanismos, e talvez essa crise de representação mundial demonstrou isso com muita força, e as marchas são um instrumento importante, ainda que desvirtuadas, ainda que vândalos entrem lá para fazer arruaças, ainda que o próprio Estado se infiltre lá dentro para desmascarar e mesmo tentar desgastar esses movimentos que são nobres, e tantas outras hipóteses que me parecem presentes em conjunto. Ainda assim,
Isso nos chama para algo que não é da nossa cultura. Nós precisamos de órgãos de controle fortes, públicos, órgãos de controles fortes públicos, controladorias, tribunais de contas, etc. Mas nós precisamos também aprender a cultura do controle social. O controle social, que nessa cultura patrimonialista não faz parte da nossa cultura. Nós esperamos a solução do nosso governante, o conselheiro Salomão, que resolve o problema do Tribunal de Contas. O Procurador-Geral de Justiça, Dr. Lio Marcos Marim, que resolveu o problema do Ministério Público. O Presidente do Tribunal de Justiça, que resolve o problema do Tribunal de Justiça, e assim por diante, hipoteticamente falando. Quer dizer, nós jogamos a responsabilidade para o outro, para o nosso governante. Temos sim que cobrar dos nossos governantes, é evidente. Estão lá nos representando, seja através do voto, seja através do concurso público, devem ser cobrados, mas nós temos que efetivamente exercer esse controle social. As nossas instituições são, muitas vezes, não todas elas, um reflexo da nossa omissão ou mesmo da nossa participação nesse sistema. Por outro lado, essa crise de representação mundial, ela com muita, eu vivi isso com muita felicidade, ela também rompeu com outro paradigma. Era comum se dizer aqui no Brasil, em outros países do mundo também, que nós somos a cara dos nossos governantes. Nós somos a cara dos nossos governantes. Não. A resposta foi dada com muito vigor. E eu não me vejo representado nele, eu não sou a cara do meu representante. Isso foi o recado que o mundo deu, os movimentos, as ruas deram, justamente rompendo com mais essa falácia, com mais essa mentira, que faz parte de uma cultura de aceitação proposital, aonde num ciclo vicioso, violência gera violência, corrupção gera corrupção, e como é difícil romper o círculo vicioso, quem está no status quo de poder, o que Raimundo Faldo chama do estamento, não quer romper com esse mecanismo de uso e de apropriação de poder. Nesse contexto, e a gente observa isso com muita propriedade, o limite democrático da vontade da maioria, isso foi falado aqui, não pode, numa verdadeira caça às bruxas, transformar a luta contra a corrupção numa verdadeira inquisição, como ocorreu no passado. Essa preocupação a gente tem que ter. Vejam que nem sempre a maioria pode determinar o que é decisivo e fundamental para um regime constitucional democrático. É o que o autor espanhol Penha Freire observa e fala a respeito do cotoverado. O que é o cotoverado? Uma reserva própria do ordenamento jurídico constitucional de princípios fundamentais que devem ser preservados, ainda que a maioria entenda diferente. O direito à vida, por exemplo. O direito a se expressar, ainda que em minoria. E tantos outros direitos fundamentais que foram sendo consolidados pela humanidade. Não raras vezes, infelizmente, à custa de grandes tragédias que ocorreram nesse planeta, à custa de muita gente que lutou, muita gente que se deu a sua vida e morreu. Para finalizar, meus amigos, eu não vim aqui trazer todas as respostas. Eu vim apenas, na verdade, trazer uma angústia em busca de uma reflexão que eu acho que todos nós podemos efetivamente fazer. De que forma todos nós podemos interferir e aprender a exercer esse controle social. Um controle social que vem através dos fóruns permanentes de combate à corrupção, um controle social que vem através de blogs e das mídias sociais, cobrando sim das nossas instituições, mas também apresentando iniciativas e propostas propositivas. Como se diz na linguagem popular, se está tudo errado, como apresentar uma proposta de acerto, uma ação efetiva? É evidente que a impunidade, especialmente no alto poder, diria o grande escritor espanhol, que me parece que, com muita propriedade, Eduardo Galeano observa que, se você for praticar um grande crime,
um crime, pratique um grande crime, um crime enorme, que você vai ser considerado um herói da pátria. Não cometa um pequeno crime, onde você vai para a cadeia. A impunidade no nosso país, independente de partido ou grei política, e aqui abro um parênteses, o caso, o chamado julgamento do Mensalão não atingiu um único partido, atingia todo um sistema que toda, sem generalizar, que toda sistemática política nacional estava e reproduzia da mesma forma. O Mensalão realmente foi um duro golpe aonde vemos que a velha máxima de Camões ainda se faz persistente. Lei a favor dos reis prevalece, a favor do povo perece. Me parece que, infelizmente, há muito que eu vou ler a impunidade. Mas não existe uma solução mágica nessa cultura patrimonialista em busca de impunidade, quando nós não retornamos e adequamos, através de um processo educativo libertário e responsável, a modificação de muitos vícios que reproduzimos no nosso dia a dia. Estava vindo aqui para o tribunal, na beira-mar, sempre que eu passo na beira-mar, as pessoas, buscando a vantagem, buscando se dar bem, entram nas laterais direitas, naquelas saídas para direitas, onde você, cochichos e todos aqueles outros pontos ali, para ganhar 10 ou 15 carros. Tem gente até que conta, pô, me dei bem, passei na frente de 15 carros. Somente através de um processo educativo, não só com professores bem remunerados, escolas bem equipadas, mas formando seres pensantes. Não existe uma fórmula mágica, isso é certo, isso é errado. A sociedade, ela muda, a sociedade, ela se transforma. O que hoje é certo, amanhã pode ser errado e vice-versa. Nós precisamos ter seres pensantes. E reproduzindo o conceito ético cristão, ou melhor dizendo, platônico, de resumir a ética em se colocar no lugar do outro, mesmo que o outro seja diferente de mim, com uma outra cor, com uma outra religião, com uma outra opção sexual. Penso, meus amigos, que o desafio dessa crise de representação não é só das instituições, é da sociedade que elas representam. Se vamos conseguir romper esses vícios, quem vai dizer isso é a própria sociedade. Mudando uma cultura onde o controle externo e o controle social, especificamente, não é do nosso métier, e o Tribunal de Contas que faça a sua parte, quer dizer, eu quero me omitir desse processo. Para finalizar, eu gostaria de lembrar que esse desafio pode ser resumido na passagem da fotógrafa que entrou ao museu, ao final, ao visualizar o retrato se dividia em 3 imagens. A primeira delas, como ela própria se olhasse no espelho, num misto de vaidade, de existência ou de questionamento. Existe vida após a morte? O segundo retrato, vejam vocês, à esquerda representa talvez a grande esperança da humanidade. Sim, o ser humano ama, o ser humano tem afeto. A avó sentada na cadeira de balanço, com seus cabelos brancos e sua pele já enrugada pelo tempo, olhando para a neta de 9 anos de idade. Juvenil e sorridente, o amor, o afeto, demonstrava, sim, existe esperança de dias melhores. O último retrato à direita, talvez o mais chocante. O mendigo estirado ao chão, com as mãos para o céu, ao pensar e indagar se Deus existisse. E ao mesmo tempo, dialogando com o Criador, ele perguntara, por que tanto sofrimento? Mas o que mais chocara nesse retrato não era
uma pessoa, um ser humano ao chão. Era a indiferença das pessoas que por ali circulavam, como se ele não existisse, ou como se ele fosse um estorvo. E é com essa passagem, meus amigos, que o desafio está lançado. Compreender um mundo tão desigual. De um lado, esse carnaval, do outro, a fome total. Obrigado. Eu só pediria mais um minuto de atenção de vocês para passar um vídeo. É um vídeo que vai ser colocado no site da ONU. A versão em inglês já foi passada no Rio de Janeiro semana passada, e a versão em inglês também, mas com a legenda em espanhol, em primeira mão aqui, em homenagem aos nossos palestrantes espanhóis e ao Tribunal de Contas. Vai ser colocado no site da ONU. A versão em inglês já foi passada no Rio de Janeiro semana passada, e a versão em inglês também, mas com a legenda em espanhol, em primeira mão aqui, em homenagem aos nossos palestrantes espanhóis e ao Tribunal de Contas. Vai ser colocado no site da ONU. A versão em inglês já foi passada no Rio de Janeiro semana passada, e a versão em inglês também, mas com a legenda em espanhol, em primeira mão aqui, em homenagem aos nossos palestrantes espanhóis e ao Tribunal de Contas. Not a good thing in any of them, neither in governments, nor companies, or schools, let alone in your everyday life. Being honest is the only way of saying no to corruption without being a hypocrite. Corruption. Win. Prevail at any price, no matter someone else is going to hurt. What matters is to score. Cutting in line, shortchanging people, leaving without paying the check, faking school grades, even telling some little lies. After all, the only human being whose feelings and ideas deserve respect is you. In fact, you are the only person in the whole wide world. How much is your conscience worth? Usually, when people act against what they believe and hurt people for no good reason, they lose sleep. But that's only the beginning. When you betray your conscience, you end up ashamed of yourself, besides feeling embarrassed in front of your friends, and finally withdrawing to a lonely, selfish world. A snowball. Dropping the ball a few times may one day lead to major problems for you and even turn into a character flaw. When that day comes, you lose the trust of your friends and people closer to you. No one else turns to you as a friend, only out of interest. The problem is that the day may come when being your friend no longer matters, and you cannot count on anybody anymore.
the problem is much bigger. You're probably asking yourself, in such a corrupt country, where many times millions of reals end up in the accounts of corrupt people, why should I care about such small details in my life that are often not that bad anyway? Oops. There are many levels of corruption, and corruption is not a good thing in any of them, neither in governments, nor companies, or schools, let alone in your everyday life. Being honest is the only way of saying no to corruption without being a hypocrite. The ball is in your court. Brazil is one of the countries plagued the most by corruption. It is every Brazilian's responsibility to change the situation, and it is up to you and each one of us to do the right thing. You already know what to do. Think, reflect upon it. How do you behave? Do your attitudes really matter? Remember, society changes when the individuals living it change. Your allies. Social movements are a way for society to rally for a higher quality of life. They may take many shapes and fight for several important causes. Another great ally of yours and your friends is the Public Attorney's Office in your city, an agency that investigates and fights corruption and aims for a more honest, more ethical society. Contact them. Speak up. Passando aos debates, eu consulto a plateia se há algum questionamento. Por favor. Levantar. Doutor Afonso, é sempre um prazer em ouvi-lo. E o que eu queria sugerir aos nossos governantes, e eu o fiz no aniversário de 50 anos deste tribunal, e quem leu a minha sugestão na época, inclusive, foi o nosso doutor Salomão. A minha sugestão é o seguinte, que desde os primeiros anos no currículo escolar, nós tivéssemos a matéria de como nós nos defendermos da corrupção e os nossos direitos de cidadão que nós temos, a nossa Constituição cidadã. Então, eu vejo isso de uma forma importantíssima, como cidadão, humilde. Quando a gente escuta o seguinte, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu estou conselheiro municipal no Conselho de Saúde em São José, há uns 10 anos, como conselheiro, como assessor, como voluntário dentro do conselho. E eu fico muito triste quando as pessoas dizem para mim o seguinte, já ouvi muitas vezes, olha, o que tu ganhas com isso de ir lá naquelas reuniões, de participar em comissões, ou de vir em eventos igual a este aqui, onde eu me aperfeiçoei bastante, sei muito pouco, mas para minha pessoa, aprendi muito nesses eventos igual a este, ou dos 50 anos do tribunal, eventos do Interleges e outros que participei, do Tribunal de Contas da União Diálogo Público, que hoje não faz tempo que não tem mais. Então, aprendi muito, e isso me faz me sentir bem quando eu posso participar de um evento igual este. Queria parabenizar o tribunal de dar a oportunidade para o cidadão comum e a mim de estar aqui presente e a sugestão que seja enviada, que possa ser enviada de repente aos governantes. No currículo escolar, para os nossos pequenos, aqueles que estão vindo, que possam fazer o que o senhor está fazendo. Oxalá todos os municípios brasileiros pudessem ter um doutor Afonso Seguido em seu município para nos ensinarmos o que o senhor nos está ensinando. Muito obrigado.
Obrigado, Hélio. Em verdade, Hélio, todos nós estamos sempre aprendendo muito, mas eu vou te dar em primeira mão aqui boas notícias, né, em relação a essa tua proposta. Em Joinville, já foi efetivado, o prefeito municipal abraçou o projeto e colocou oficialmente em toda a rede municipal de ensino, e nós estamos auxiliando diretamente, não só formando os profissionais, mas dialogando com todos os profissionais da educação municipal de Joinville, sem exceção. E quando eu digo todos, são todos, né, de toda a rede de ensino municipal. Em Joinville ocorreu algo muito interessante também, voluntários, vários hélios, participando voluntariamente também desse curso de preparação pedagógica do projeto e dando palestras no seu bairro, dando palestras na sua comunidade, no seu colégio, na sua associação de moradores, que é algo que tem funcionado. São mais de 80 voluntários, pessoas que estão doando o seu tempo, que muitos não compreendem, mas esse mesmo cidadão que não compreende, por que tu, abre aspas, estás perdendo o teu tempo aqui, é o cidadão que critica as instituições, só que é o primeiro a furar a fila, a falsificar a nota da escola, a lucrar no troco, a se dar bem a qualquer preço. Então, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos agradar a todos, sempre vai ter alguém para falar mal da gente, mas com consciência limpa, com garra, com dedicação, essa luta vai vir para a pequena do Ribas, que eu via ontem lá, alvinegra, vi a foto dela com a camisa do Figueira, desculpa o nome dela mesmo. Sabrina. É para Sabrina, essa luta é para Sabrina, é para Eduardo e para Luísa, para meus filhos, é para nós, porque eu acho que desistir, né, achar defeito, achar problemas é fácil, agora desistir às vezes é mais cômodo, e talvez seja incômodo as pessoas verem que tem gente que quer fazer diferente. Tu queres fazer diferente, eu quero fazer diferente, e me parece também que o município de São José vai colocar a campanha, já existe uma tratativa, inclusive uma minuta, de colocar a campanha e a ideologia, a pedagogia do projeto em toda a rede de ensino municipal de São José. Também em Blumenau, foi assinado ontem, em primeira mão, foi assinado ontem em Blumenau, quer dizer, em toda a rede municipal de Blumenau, a campanha está entrando também. O Fórum Permanente de Combate à Corrupção de Florianópolis, que é parceiro do Tribunal de Contas, conselheiro Salomão, está gestionando junto ao prefeito de Florianópolis, que é a campanha, inclusive, para a gente tentar anunciar, num ato conjunto que o Ricardo vai anunciar depois, quem sabe a gente vai poder anunciar também que em Florianópolis ela está entrando em toda a rede municipal. Enfim, são sementinhas que não resolvem o problema, mas que certamente vão ajudar a consolidar seres pensantes, pessoas que vão refletir e que vão tentar fazer dessa nossa passagem, dessa nossa existência, acho que algo bem melhor. Mais algum questionamento? Eu tenho uma questão. O senhor sintetizou muito bem a ideia do simpósio, com a sua introdução, e, como o senhor falou, a corrupção é uma das principais causas dessa crise de representatividade que assola vários países no mundo. No Brasil não é diferente. Eu acredito que a corrupção tenha sido uma das principais forças que motivaram as manifestações de junho. Embora eu reconheça essa crise, essa cultura patrimonialista que o senhor falou, da lida com o dinheiro público, por quem tem por quem lida com o dinheiro público, eu sempre me neguei a acreditar que é uma questão cultural, a corrupção é uma questão cultural do brasileiro, como antigamente a gente ouvia, porque somos descendentes de portugueses ou latinos e vieram para cá para colonizar. Eu nunca aceitei aquilo. Eu acho que a cultura que existe e que deveria ser é a cultura da impunidade, que deveria ser combatida. É isso que gera. O senhor indicou várias formas de se combater a corrupção: pela educação, que talvez seria a base, o combate à impunidade pelos órgãos responsáveis e o controle social, que o senhor falou. Uma reforma política talvez também fosse uma forma de combater a corrupção. Agora, fora combater a corrupção, para solucionar a crise de representatividade, se é que ela tem solução, o senhor acha que uma reforma política resolveria essa crise? Ou, se não, o que o senhor acha que pode ser? Porque a crise ela não é só dos parlamentares, né? A crise ela assola o Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, apesar de ter impulsionado até o combate à corrupção através da derrubada da PEC 37, mas todos os órgãos estão sendo questionados. E o que o senhor acha que nós podemos fazer, enquanto representantes desses órgãos públicos, para solucionar essa crise de representatividade? Joia. Questionamento aí complexo, mas importante.
Eu acabei esquecendo de falar na minha explanação, no primeiro ponto que o Ricardo toca, embora essa cultura patrimonial nos potencialize, digamos assim, a aceitação dessa cultura da impunidade, então, efetivamente, a aceitação da cultura da impunidade, ela é reflexo da banalização de algumas situações das nossas vidas, como não respeitar a faixa de pedestre, como passar no sinal vermelho. Isso tem consequências para a vida em sociedade. Se tu não para no sinal vermelho, um outro carro acreditando que todos vão parar no sinal vermelho como deveriam, essa pessoa pode vir a falecer, como infelizmente ocorre. Ou a nossa cultura, e estou generalizando, mas ainda muito comum de beber, tomar bebida alcoólica e sair dirigindo, achando que nada vai acontecer. Então, são situações que são banalizadas numa irresponsabilidade que é aceita, e penso eu que essa cultura patrimonial, nesse aspecto peculiar da corrupção, contribui para a cultura da impunidade. Mas também é verdade, o Conselheiro Solomão, nós participamos de um debate, cerca de um ano, se não me falha a memória, ou talvez um pouco menos, com vice-prefeito da 12ª região de Paris, Jean-Pierre Guis, também presidente da Anticor, entidade de combate à corrupção reconhecida na França, responsável, por exemplo, pela investigação que culminou com a condenação em sursis ao ex-presidente francês Jacques Chirac, quer dizer, uma entidade, e eu tenho mantido contato permanente, Conselheiro Solomão, com Jean-Pierre. Eu digo para ele que eu corrompi, porque eu levei ele lá para a casa do meu sogro em Jurerê e fiz uma janta e dei vinho para a campanha ir para a França lá, e estamos em boas tratativas. E o Jean-Pierre me dizia, Afonso, nós não temos a pequena corrupção de furar a fila, de falsificar a nota da escola, isso tu não enxerga na França. Agora, o alto bordo de poder, aonde o poder, os grandes políticos, generalizando, ele relatava os casos ocorridos na França, eu achei que ele estava falando do Brasil. Dito de outra forma, a corrupção no alto bordo de poder, ela não está diretamente relacionada com a cultura patrimonialista. Agora, a compreensão da cultura patrimonialista, no nosso caso, era importante para romper alguns mecanismos de corrupção. Eu dou outro exemplo, Ricardo, da Alemanha. Na Alemanha, meu parceiro de tênis, que é argentino, o Orione ele foi responsável para modernizar, ainda na época que o jornal A Notícia era do Moacir Tomás, ele veio da Argentina para modernizar o jornal A Notícia, em Joinville. E o Orione foi fazer um curso de pós-graduação na Alemanha, numa cidade pequena do interior da Alemanha, que eu não recordo o nome, mas com pouco movimento, poucos carros, e ele viu que as pessoas paravam na faixa de pedestres, esperando o sinal abrir, mas não vinha carro, nem de um lado nem de outro, mas nem de longa distância. Ele perguntava, os caras são loucos? E ele atravessava, nem atravessava na faixa, ia atravessando porque não vinha carro na rua. Ele fez isso durante 2 semanas. Na 3ª semana, mesmo não tendo ninguém na rua, mesmo não tendo ninguém olhando, ele estava lá parado na faixa, esperando o sinal abrir. Assim como é difícil romper o ciclo vicioso, o ciclo virtuoso contamina. Por isso, nós temos que continuar a nossa caminhada. Isso, efetivamente, pode. Mas, respondendo à tua pergunta, tocando nesses pontos que me parecem fundamentais, eu penso que a reforma política é um instrumento importante, até decisivo nesse processo de crédito e recrédito das instituições. Mas ele não, efetivamente, ele não é o único instrumento. Tanto isso é verdade que essa cultura patrimonialista, espanhola, portuguesa, brasileira, com certeza, vê, eu estou aqui generalizando de forma indevida, mas vê no alto bordo do poder judiciário uma verdadeira hipocrisia, uma verdadeira maquiagem, o que, a meu sentir, é o Supremo Tribunal Federal, onde as leis são aplicadas de encomenda para os amigos, aonde o jogo de bastidores e interesse é o que vai determinar aquela decisão judicial e não o mérito, efetivamente, dos processos, aonde uma reforma política, aonde vai trazer um aperfeiçoamento da lei é importante, mas acaba sendo inócua se efetivamente ela não for aplicada de forma indistinta, imparcial para todos, independente do partido político, independente do grau de amizade, independente do poder político e econômico de autoridade. Resumindo,
A reforma política é importante e muito bem-vinda, mas ela de nada vai adiantar se nós não rompermos através da educação, através de uma nova pensar, cobrando das nossas instituições. Nós temos que cobrar, isso não vai vir de graça, isso não vai vir de boa vontade. Um exemplo que eu te dou, Ricardo, até nessa linha de pensamento, o Marlon Reis, pai um dos principal condutor do Ficha Limpa, da Lei Ficha Limpa, meu amigo pessoal, o Marlon Reis me dizia: Afonso, nos bastidores da aprovação do Ficha Limpa no Congresso, eu escutei face a face, na minha cara, a gente numa comitiva lá, tentando convencer o deputado que era contra o Ficha Limpa a votar favorável, ele dizia nos meus olhos: meu amigo, tu acha que isso vai passar? Tu é louco! Isso não passa, ninguém quer que isso passe. Muito franco dizia o deputado federal para o Marlon. Quando as redes sociais, quando a população se mobilizou, quando mais ou quase 2 milhões de pessoas disseram: nós queremos o Ficha Limpa, aliás, Ficha Limpa que é exemplo a nível internacional, o Jean-Pierre me dizia: nós queremos um Ficha Limpa na França também. Esse mesmo deputado que criticou, quando a coisa foi para o debate político e teve que, as lideranças políticas tiveram que voltar atrás e aceitar a aprovação do Ficha Limpa, esse mesmo deputado foi para a tribuna e disse: o Ficha Limpa é um instrumento da democracia que veio para ficar. Eu acho que, mais ou menos respondi, acho que há muito o que fazer mesmo. Mais alguma questão? Doutor Gilson, quer fazer um questionamento? Não vou falar do Avaí. Afinal, eu ainda estou pesaroso pela injustiça cometida ontem. Doutor Guizo, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o peso que se atribui aos conglomerados de comunicação desse país, especialmente o televisivo, que são financiados pelos governos, né, na sua grande maioria? E isso, evidentemente, tem um peso corruptível absolutamente enorme, na minha concepção, porque, especialmente os meios de comunicação que têm grandes participações da população, eles podem mudar as coisas com uma facilidade impressionante. Então, a minha pergunta é exatamente essa. Qual é, eu sei que é difícil de mensurar, qual é o peso que o senhor daria a esse problema brasileiro? Eu considero um problema sério, deve ser um problema mundial, mas, sem dúvida alguma, me parece de grande peso em termos de combate à corrupção. Sem dúvida, né? A sua observação ela não é só pertinente, como importante nesse processo de reflexão. A mídia, sem generalizar, mas especialmente a grande mídia, e mesmo a pequena mídia, às vezes comprada, manipulada, no menor grau ou no maior grau, ela é decisiva. Né? Não é à toa que um dono de agência de publicidade perguntaram para ele: o que o senhor faz? Olha, eu invento necessidades. Então, a manipulação da informação, a manipulação de verdades mentirosas, ela infelizmente, numa grande massa, e aqui esse é o nosso grande desafio, como criar seres pensantes quando temos vários Eichmanns. Né? Braço direito de Hitler, Eichmann, para quem não sabe, preso na Argentina, julgado em Jerusalém. Quando de seu julgamento, Hannah Arendt, filósofa alemã judia, se deparou na frente de Eichmann e disse: olha, estou diante de algo improvável. Eu não esperava isso, que esse gênio do mal, responsável por tantas mortes, não pensa sobre os seus atos. O que ela caracterizou como a banalização do mal. E hoje, a grande mídia, ela manipula vários Eichmanns. Né? A banalização da informação. Você pega, e aqui não vai nenhuma crítica aos grandes meios de comunicação, porque eles acabam representando interesses econômicos, políticos e sociais de grandes interesses. Nós não podemos bater de frente e dizer que está tudo errado, nós temos que participar desse processo. Não é à toa que o projeto que você tem a ver com a corrupção teve, em 2007, veiculação nacional na Rede Globo de televisão, com espaço de mídia durante um ano inteiro,
avaliado em mais de 8 milhões, gratuito. Quer dizer, eu quero a Rede Globo minha parceira nesse projeto. Né? Ao mesmo tempo, nós vamos criticar esses veículos de comunicação em virtude de situações que envolvem interesse econômico e de poder. Então, a sua observação ela é decisiva. Por outro lado, me parece, e as ruas deram um recado isso de forma magnífica, eu acho que foi uma redenção. Eu vi isso com tanta empolgação, com tanta felicidade. Vejam que as ruas, conselheiro Gilson, elas disseram para esses veículos de comunicação, notadamente para a Rede Globo de Comunicação, que é, e faço referência a ela talvez 90% da população seja influenciada, né? Quem não gosta de uma novela das 8, né? Agora o ator predileto é o Félix, né? Que é corrupto, diga de passagem, né? A opção sexual dele, tudo bem, né? Temos que respeitar. Agora, tem que ser punido por ser corrupto. Né? Mas eu digo isso porque isso influencia, isso está na boca do povo, está no bar, está no... Então, diretamente, indiretamente, ou mesmo no inconsciente coletivo, o meio de comunicação ele interfere. Mas quais foram os recados das ruas? Foram o seguinte, olha, tanto é que de forma até agressiva e injusta, repórteres do maior veículo de comunicação desse país começaram a ser agredidos na rua. Vocês estão manipulando informação. Não é isso. A gente quer justiça, a gente está pedindo... E tiveram que mudar a pauta. A população, abre aspas, na amarra, mudou a pauta do maior veículo de comunicação desse país. Então, nem tudo está perdido. Eu acho que é evidente, não é através da violência, por óbvio que não é através de vandalismo, por óbvio que não, mas é através de questionamentos. É através de, como diria o Raul Seixas, de moscas. A gente tem que ser a mosca da sopa mesmo, incomodar quem está manipulando o poder de forma indevida. Não apenas por incomodar, não apenas por questionar, mas porque todos nós, ou boa parte da população, vai viver melhor. Tem espaço para todo mundo, uns vão ter mais, outros vão ter menos, mas a gente pode sim democratizar a justiça social nesse país. Doutor Afonso, por gentileza, Ademir Arnon, presidente da Associação Catarinense de Imprensa, eu queria só reforçar o que a CI, desde o início, apoia a iniciativa do que tem a ver com a corrupção, mas eu acho que essa questão da mudança de pauta não foi, e a agressão, enfim, o que aconteceu não foi só com o veículo. Todos os veículos passaram por isso. Aliás, todas as instituições, não só a imprensa, o judiciário, o Ministério Público, tudo foi envolvido. E com relação, eu acho, a concessão pública de veículos, principalmente de televisão, é dada pelo governo, é uma concessão federal. Então, se tem que mudar alguma coisa, tem que começar a mudar com relação à concessão. Agora, tem um fato muito curioso, que a imprensa, normalmente, quando não se acha solução para muita coisa, sempre se acha que a imprensa ela é responsabilizada por o que acontece. E, curiosamente, fica sempre com ônus, às vezes, quando é casos com essa gravidade, como tem acontecido no país. Então, eu não concordo que se julgue só a imprensa. Quando eu falo imprensa, eu não estou aqui defendendo os veículos de comunicação, eu defendo o todo, mas eu acho que tem que ser repensado a questão de concessão e a questão da vinculação do editorial com o comercial. Mas nós temos, sim, tanto em Santa Catarina quanto no restante do Brasil, veículos sérios que não podem ser generalizados por às vezes, leviandade de dizer que está todo mundo dominado. Então, era essa a minha posição, é a posição da Associação Catarinense de Imprensa, e parabenizo, e como sempre estamos presentes nesse seu trabalho, que não é só seu, hoje é de todos. Obrigado. Joia. Gostaria... Sim, não, eu entendi,
entendi e concordo com o senhor. Não se está generalizando. Eu particularmente, a imprensa na campanha e mesmo na minha carreira tem sido fundamental e tem ajudado. Então, é evidente que não se pode generalizar. Não, né? Perfeito, acho que não se pode generalizar. Mas algo que não pode passar despercebido é efetivamente que existem decisões políticas e econômicas que às vezes dão uma linha editorial para um determinado veículo de televisão. Isso a gente não pode descartar. Agora, quantos profissionais sérios, quantos profissionais competentes a gente tem? Como também, né, eu escuto uma história que ocorreu aqui em Florianópolis, não sei se é verdadeira. Por isso que eu digo, é um caos. É um caos. Tem um determinado colunista que ia num restaurante sempre e a conta não era paga. A conta não era paga. Certa vez, o dono do restaurante viajou, ele foi lá e mandaram a conta. No outro dia, saiu lá na coluna dele, é um caso isolado, pelo amor de Deus, talvez até um caos mesmo. No outro dia estava lá, o bar estava quente, a comida estava ruim, porque a conta veio e ele teve que pagar a conta. Então, é um caso excepcional. Né? Todas as áreas. Existe, sem dúvida. Se eu tenho uma ideia, em 2002 eu fui para a tribuna e disse o seguinte, eu fui para a tribuna em 2002, em Porto União, e disse o seguinte, existe corrupção no Ministério Público. Eu respondi um procedimento administrativo da minha corregedoria, porque eu disse que tem corrupção no Ministério Público. Então, eu concordo com o senhor. Né? Agora, a responsabilidade é de todos, não é da imprensa, é de todos nós. Doutor César. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o doutor Guido, Afonso Guizo Neto, filho do nosso querido Afonso Guizo, conselheiro desse tribunal. Obrigado. E dizer que, lamento ter chegado um pouco atrasado na palestra de Vossa Excelência, mas conheço o trabalho de Vossa Excelência, não só aqui, da própria casa, tribunal, mas como em outras atividades que Vossa Excelência tem desenvolvido, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, e reconhecidamente. Agora, o conselheiro Gilson falou na imprensa. A imprensa tem um papel extremamente importante. Eu acho que a imprensa livre, se nós não tivermos uma imprensa livre, a democracia não pode conviver. Agora, o que eu poderia fazer de crítica aqui, nosso presidente, me desculpe, mas aí não é eu acho que o que tem é que a imprensa não cobra. A gente assiste esses programas de televisão gratuitos, pagos por nosso dinheiro, e caro. Né? E parece que não se grava nada, mas se grava tudo. E as promessas são totalmente descumpridas. E a corrupção continua, não há promessas de fazer isso, fazer aquilo, e não se faz nada. E eu acho que aí sim que a imprensa, senhor presidente, deveria, sim, ficar atenta e gravar, anotar, para que todas essas promessas fossem posteriormente cumpridas, sob pena de denúncia. E uma denúncia tranquila, porque foi dito, está lá gravado, o cidadão não pode, e até o próprio Ministério Público, denunciar o Ministério Público, o cidadão prometeu fazer, sei lá, uma determinada obra e não simplesmente deixou de fazê-la. Então, acho que o problema de corrupção, como o nosso presidente, até uma certa ocasião foi interessante. Eu estava presidindo uma reunião, eu disse que quem mais entendia de corrupção aqui no tribunal era o conselheiro Salomão. Mas ele disse, eu não, mas não é, porque Sua Excelência escreveu o Corrupção Endêmica e a gente fez aquela brincadeira. Mas, na realidade, a corrupção ela é endêmica. Né? Eu acho que enquanto não houver consciência efetiva de que nós temos que abrir mão de certos privilégios, e aqui no nosso tribunal, graças a Deus, nós já abrimos, senhores conselheiros, auditores, servidores, diretores, já abrimos mão das famosas mordomias, quase que 100%. Então, acho que é por aí o caminho. Agora, eu acho que esse papel da imprensa, defendendo aqui o meu querido amigo, conselheiro Gilson dos Santos, eu tenho certeza que Vossa Excelência não quis, em momento algum, agredir a nossa querida e amada imprensa, principalmente a catarinense, que é uma imprensa séria.
eu acho que esse é o caminho. Nós estamos atentos, chama-se controle social. Eu acho que a sociedade tem que estar de olho e usar a imprensa, usar o Ministério Público, usar o Tribunal de Contas, através das suas ouvidorias, que são ativas, presentes, e assim por diante. Cumprimento a Vossa Excelência, desculpe, eu acho que foi uma paralela, mas de qualquer maneira foi uma colocação que eu gostaria de fazer para evitar qualquer mau entendimento com relação ao problema da imprensa, que tanto respeitamos. Obrigado. Joia, obrigado. Até fazendo uma observação, eu acho que, em verdade, o nosso presidente da Associação Catarinense de Imprensa tem razão quando diz, eu fui dar uma palestra no Maranhão. Quem era o proprietário lá do maior veículo de comunicação do Maranhão? Tempos atrás eu fui a Alagoas, dar uma palestra em Alagoas. E fui dar, inclusive, entrevista lá no Bom Dia AL, né? Bom Dia Alagoas, lá, que é o veículo local deles. Quem é o proprietário desse veículo de comunicação? Então, essa sua reflexão também me parece apropriada. E um nosso repórter aqui, que eu tiro o chapéu para ele, que eu gosto muito dele, um cara muito coerente e um baita de um repórter, que é o Renato Urigo, daqui. O Renato fazia publicamente nas redes sociais aí uma reflexão a respeito de duas televisões públicas, uma, abre aspas, segundo ele, que seguiria uma linha política de um determinado partido político, e a outra de um outro determinado partido político. Então, isso aí, eu acho que o senhor tem uma grande verdade, a sua ponderação, de ser questionado, de ser avaliado essas concessões, o uso indevido dessas concessões por terceiros. Mais alguma questão? Bom, só foi um verdadeiro debate mesmo, essa era a intenção, né? Eu acredito que a imprensa foi uma das principais, se não a principal, responsável pelo processo conhecido como mensalão ter sido levado a efeito. Então, acho que a imprensa é talvez até mais eficiente que o Ministério Público no combate à corrupção, em função do que tem acontecido. Bom, agradecendo a presença de todos e imensamente a palestra proferida pelo Dr. Afonso Guizzo, que muito abrilhantou o evento. Encerro agora a palestra e gostaria de convidar o presidente Salomão Ribas para fazer a entrega do certificado e do presente ao Dr. Afonso Guizzo. A pedido do presidente Salomão Ribas Júnior, a gente pretende fazer uma mudança na programação. Se todos estiverem de acordo, a gente encerraria agora e nos comprometendo a voltar no horário, às 14 horas, para a palestra do Dr. Salomão, diante do adiantado da hora. Senão... Seria no final. Com a programação às 14 horas. E convidando a todos que, dia 9 de dezembro, estaremos fazendo um evento aqui alusivo ao Dia Internacional de Combate à Corrupção, com a parceria da CGU, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas e Associação Catarinense de Imprensa, todos num evento para marcar o Dia Internacional de Combate à Corrupção, dia 9 de dezembro. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao coordenador dos trabalhos, Ricardo Cabral Ribas, e também ao palestrante, Dr. Afonso Guizzo Neto. Portanto, até às 14 horas, no reinício dos nossos trabalhos.